Bom, pessoal, vamos lá então, começar o nosso bate-papo aqui. A gente vai. O tema desse papo de hoje é vida breve e vida frágil. Por que que eu sugeri esse tema aí com o PC, tá? Primeiro, pelo contexto que a gente está passando, esse lance de pandemia, não só pelas quase 17 mil mortes, que é algo punk demais, que é algo meio é, triste, meio não, totalmente triste, né? E também porque essa pandemia, ela provou que a gente é totalmente frágil em todos os aspectos da vida. Então, quem achava que tinha muita grana a aplicar em fundos de em investimento e tal, de repente começou a perder dinheiro. Quem achava que estava seguro com um emprego e tal, de repente perde emprego, perde renda. Então, assim, esse momento de pandemia mostra para gente como a vida é frágil. Então, gente que desenhou toda a sua vida para um esquema de cotidiano, fora, para fora e tal, hoje não pode sair de casa. Então, assim, essa fragilidade da vida, não apenas com relação ao pessoal que é vítima fatal do coronavírus, mas também como o nosso modo de vida foi brutalmente impactado com esse momento. Então isso mostra uma fragilidade da vida assim absurda, né? Eu estava falando hoje com um colega meu e ele citou um cara que é vítima que está doente com esse coronavírus. O cara tem 28 anos, está entubado há 40 dias, cara. Então, assim, essa fragilidade da vida. A outra coisa também que me levou a sugerir isso para o PC foi o próprio papo que a gente teve com o Paulo Capelletti quinta-feira, quando ele testemunhou a questão do seu filho e tal. E, com base nisso, então, a proposta dessa live é discutir o seguinte: como a gente deve, então, encarar a vida a partir da ótica do Evangelho, considerando tanto a fragilidade da vida quanto a brevidade da vida. E aí, para iniciar essa reflexão, eu queria ler para vocês 1 Pedro 1,14, que diz que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. E também o Salmo 90 fala um pouco sobre brevidade de vida. Ele fala o seguinte: são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota e pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Todos os nossos dias vão-se como um murmúrio, pois a vida passa depressa e nós voamos. E aí o Salmo 106 diz ainda assim que a vida do ser humano é semelhante à relva, parece que é coro lá com 1 Pedro e tudo mais, que diz que se esvai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. E Tiago, capítulo 1, versículo 10, ele fala assim, que o rico, não é o meu caso, mas o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque o rico também passará como a flor do campo. E aí eu queria ler também para vocês um poema do Mário Quintana chamado O Tempo, que diz assim: a vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que você gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter as pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será a desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará. E para passar a régua nessas reflexões sobre vida breve e vida frágil, eu vou ler um trecho
do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, que é uma conversa entre a Emília, que é aquela boneca de pano, e o Visconde de Sabugosa, que fala sobre a brevidade da vida. E, e essa conversa é assim: a vida, senhor Visconde, disse a Emília, é um pisca-pisca. A gente nasce, isso é, começa a piscar. Quando para de piscar, chegou ao fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos. Viver é isso. É um dorme e acorda, até que dorme e não acorda mais. A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. É um rosário de piscados. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e brinca, pisca e estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os reumatismos e, por fim, pisca pela última vez e morre. Então, é meio punk, é meio drástico, mas também o Monteiro Lobato ele fala sobre essa brevidade da vida. Então, qual é a nossa conversa aqui hoje? É o seguinte: ante essa brevidade da vida e essa fragilidade da vida, em que tudo passa rápido, a gente voa, qualquer coisa tira da gente a vida. Então, diante da brevidade e da fragilidade da vida, como a gente deve, então, viver com uma consciência desse nosso estado frágil, breve e diante do que o Evangelho chama a gente para viver. Beleza? Então eu vou bater esse papo com o Paulo e aí daqui a pouco a gente começa a interagir com vocês também. Vocês mandam as perguntas e o Paulo está aí para responder. Beleza, Paulo? Então é o seguinte: vida breve e vida frágil. Hoje a gente está, amanhã não está. Hoje a gente acha que tem, amanhã a gente tem certeza de que não tem. Então, como a partir do Evangelho a gente precisa encarar a vida para otimizar esse tempo, esse átimo entre o momento em que a gente chora pela primeira vez e o momento em que a gente suspira pela última vez. Esse átimo, esse intervalo de tempo aí que a gente chama de vida. Olha, primeiramente pedir desculpa aí que aqui onde eu moro todos os vizinhos têm cachorro, então vocês vão ouvir latido de cachorro no fundo aí, tá bom? Zero problema. Não tem jeito. Deixa eu te falar, quando você falou desse tema, aí eu fiquei pensando, né? Aí eu pensei o seguinte: a grande maioria das pessoas no planeta Terra, nessa dimensão, espaço e tempo, a grande maioria das pessoas não pensam na brevidade da vida, não pensam na fragilidade da vida e não pensam na brevidade da vida. Especialmente no ocidente do planeta. E eu fiquei pensando, por que será que a grande maioria das pessoas elas não pensam na brevidade da vida? E aí o que me veio na mente para tentar embasar essa minha indagação e tentar talvez responder por que as pessoas não pensam, aí me veio à mente um pensador da primeira metade do século XX. Eu posso falar rapidinho o pensamento Sim. dele? Só para embasar Sim. o que a gente vai falar. E esse pensador da primeira metade do século XX chama-se Walter Benjamin. E o que ele tem uma tese, ele escreveu um artigo lá falando do capitalismo como religião. E é interessante o pensamento dele, que talvez nos traga um pouquinho de luz sobre essa problematização. Por que as pessoas não pensam na brevidade da vida? Por que na contemporaneidade não se pensa? E ele refletiu sobre isso naquela primeira metade do século XX, falando do capitalismo como religião. E como que ele faz isso? Ele vai fazer isso, desenvolver esse pensamento, usando uma metáfora e a lógica do hospedeiro e do parasita. Ele vai dizer o seguinte, o Walter Benjamin, ele vai dizer que o capitalismo ele é como um parasita e o hospedeiro a religião. E que esse
parasita, ele vai se apropriar dessa estrutura da religião para si. Entende? Então, por isso que ele vai falar do capitalismo como religião, ele vai falar do capitalismo como a religião dos tempos modernos. E ele vai mostrar como que se processa essa lógica do parasita e do hospedeiro de 3 modos, ele vai dizer. Como que esse parasita se apropria dessa estrutura religiosa, em especial a religião cristianismo no viés catolicismo. Ele falou, como que essa nova religião capitalismo se apropria disso? Ele vai usar 3 elementos, e o primeiro que ele vai falar é o culto. Porque para o Walter Benjamin, o culto ele tem a ver com rituais que atualizam e mantêm a religião. Como que a religião é mantida? Através de rituais, e esses rituais vão atualizando e mantendo a religião. Então, no pensamento dele, ele fala o seguinte, que o culto na religião, na verdade, ele tem a ver com rememorar. Então, existem na religião datas que se tornam datas de culto, para rememorar essa religião e mantê-la. Por exemplo, data da Páscoa, por exemplo, data do Natal. São datas que têm esse elemento cultico para rememorar a religião e mantê-la. Ele fala que esse parasita, então, o capitalismo, como religião, ele se apropria desse elemento, o culto, certo? E ele vai dar uma ressignificação, uma nova ressignificação. E ele se apropria desse elemento culto e vai dar uma nova ressignificação. Então, se na religião tem datas para rememorar e manter a religião, como Natal e Páscoa, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar essa data da Páscoa e a data, por exemplo, do Natal, que na religião tem um significado cultico para mantê-la e vitalizá-la, só que ele vai se apropriar dessas datas e vai dar uma ressignificação. Qual é essa ressignificação? É a ressignificação de consumo. Então, nessa data Páscoa, nessa religião capitalismo, a ressignificação agora é o consumo. O que se vai consumir, que produto vai consumir na Páscoa? O chocolate, etc. O que vai consumir no Natal? Diversos outros produtos. Então, ele dá uma ressignificação de datas para ele se manter. Ok? Aí, ele vai falar também, em um segundo ponto, rapidamente, fazendo essa lógica do parasita e do hospedeiro, ele vai falar que não existe trégua. Por quê? Assim como na religião se exige uma dedicação total e integral do seu adepto, assim também nessa nova religião moderna, o capitalismo, todos os aspectos da nossa vida, ele é sequestrado. Todos os aspectos, todas as parcelas da nossa vida é sequestrada por ele mesmo, por esse próprio sistema. De modo que a gente não consegue visualizar um modo de vida ou um modelo de vida que não seja viver dentro desse sistema que é imposto para nós. Ou seja, a gente não consegue visualizar um outro modo de vida que não seja o de consumidor. Por isso que não existe trégua. E qual é a lógica dessa ideia de não existe trégua nessa religião que ele fala moderna, que é o capitalismo? Ele diz o seguinte, qual é essa lógica, essa noção de não haver trégua? É que para se alimentar, nós precisamos consumir. Para ter entretenimento e lazer, nós precisamos consumir. Para adquirir conhecimento, a gente também precisa consumir. Então não há trégua, não há trégua.
A gente é sequestrado para viver como consumidor nessa religião moderna, nessa comparação que ele está fazendo. Então, nós somos sequestrados a sermos consumidores continuamente. Em qualquer ato, qualquer atitude que a gente for fazer, a gente está sequestrado a ser consumidor. E por último, só para encerrar o pensamento dele, comparando o capitalismo como religião, ele fala da amplitude. Então, assim como há na religião, assim como é na religião, não há como pensar fora do capitalismo. Por quê? Porque ele se estende a todas as parcelas, a todos os momentos da nossa vida. Não tem, ele é uma amplitude. A gente está nessa teia em todos os aspectos da nossa vida, em todas as parcelas, em todos os espectros. Então, e aí a pergunta é: o que nos torna submisso a esse sistema e a essa religião? Há algo que nos torna submisso a ela. Sabe o que é? O medo. O medo. E que medo? É um medo específico. O medo de ser excluído. Sabe qual é o medo? O medo de não conseguir consumir. O medo de não ser consumidor. Então, a gente vive a vida 24 horas na paranoia de sermos consumidores. Então, a gente já foi tragado, engolido por essa religião moderna, que deu novos ressignificados religiosos para se viver. Então, aí é essa conclusão que eu cheguei. Por que as pessoas não param para pensar na brevidade da vida? Porque não tem tempo, Ale. Porque todo mundo foi sequestrado, nós somos sequestrados por essa nova religião, que é esse sistema que exige de nós o sacrifício continuamente do consumo. E qualquer ato nosso, qualquer atitude nossa vai ser essa oferta de sacrifício, de consumo a esse Deus oculto que nós não conhecemos e não vemos. Mas ele está aí e exige de nós esse culto, esse sacrifício. E não tem trégua, é 24 horas, 24 horas. E toda a nossa correria, todo o nosso correr, é porque a gente tem medo de ser excluído. Medo de não consumir, medo de não ser consumidor. Então, a gente vive 24 horas em função desse Deus oculto, dessa nova religião que exige nossa vida, que exige o sacrifício para que a gente não seja excluído do consumo. E a gente tem medo de não ser esse consumidor. Então, não sobra tempo, Ale, para pensar na brevidade da vida e na fragilidade da vida. Quando vai ver, a vida passou. A vida ficou, meu amigo, e passou rapidinho. E a saúde foi embora. É isso, já era. E você sabe que hoje pela manhã eu estava com a Tássia conversando o seguinte. Eu lembrei da música do Rapa, que diz o seguinte: faltou luz, mas era dia, o sol invadiu a sala, fez a TV um espelho, refletindo o que a gente esquecia. Aí, quer dizer, teve que acabar a luz para o cara ver pelo reflexo da TV as coisas que ele já não lembrava. E aí ele diz assim: o som das crianças brincando na rua como se fosse o quintal, as cervejas geladas na esquina como se espantasse o mal. Ou seja, precisou ter algo externo para o cara parar e falar: pô, peraí, eu estou deixando de apreciar, de viver a vida porque a gente entrou nesse turbilhão. E de fato a gente entra nesse turbilhão e vai vivendo como se tudo se resumisse a aqui e agora. E aí quando tem uma pandemia dessa, tem uma doença ou algo externo e mais drástico ainda, como um acidente que ceifa alguém ou ceifa a gente mesmo, a nossa saúde, aí a gente fala: putz, meu, olha o tamanho da nhaca que eu fiz vivendo como se eu fosse eterno e como se a vida se resumisse a isso aqui. Então, o que eu queria discutir com vocês também é o seguinte: diante dessa
dinâmica louca que nos é imposta, e aí a gente não para pensar, senão escravo desse ciclo vicioso, né? Diante dessa realidade de que, assim, ó, eu vou falar de algo distante, mas é algo que ainda não cicatrizou em mim, né? Eu me lembro do dia que eu estava trabalhando e tocou o telefone e meu irmão falou assim, Ale, a mãe caiu em casa e está sem se mexer. Eu acho que ela teve um derrame. Assim, como assim? Aí a gente correu, né, chegou no hospital e você lembra bem dessa fase. E, cara, minha mãe, que era um trator de 1,5 m, braba feita peste, parecia um cachorro raivoso, braba, pegava Deus e o mundo pelos cabelos, a mulher já era, ela estava travada. E aí passou um breve espaço de tempo, ela já não era mais. Então, assim, cara, e aí eu fiquei pensando, eu falei, velho, eu convivi 35 anos com a minha mãe, mas parece que eu nem vi esse tempo passar. Então, assim, por mais que não seja algo drástico, como um acidente, enfim, as pessoas são levadas embora. E a gente, de fato, não percebe. Então, como a gente deve viver a vida, então, a partir dessa perspectiva? Então, a primeira coisa que eu queria refletir é o seguinte, é que a gente deve aprender a lidar com as propriedades temporárias. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, cara, porque nada do que nós temos é eterno. Nada do que nós temos, a gente tem a garantia de que vai ter amanhã. Seja dinheiro, seja saúde, seja pessoas que a gente ama. Meu irmão mandou aí, foi dia 24 de junho de 2010, dia que minha mãe teve esse derrame, né? Então, e faleceu dia 27 de outubro do mesmo ano. Então é o seguinte, nada do que nós temos é nosso. Ou a gente tem a garantia de que vai ter amanhã. Então, partindo da realidade de que as propriedades que nós temos, elas são temporárias, a gente tem que viver, eu sei que é jargão, que é clichê, viver hoje sabendo que talvez a gente não tenha o amanhã. Ou seja, as pessoas que estão comigo, amanhã podem não estar. A saúde que eu julgo ter, amanhã eu posso não ter mais. O dinheiro que eu adquiri, amanhã ele pode virar pó. A partir disso, então, eu preciso ressignificar o valor das coisas. Você quer comentar algo sobre isso? Sobre essas propriedades temporárias? A gente não vai ter para sempre. E esse não vai ter pode começar daqui a 5 minutos. É assim, o Evangelho de Jesus mostra claramente isso, né? O sistema que a gente está, que quer tornar isso obscuro, não fazer a gente não pensar, as pessoas não pensarem sobre isso. E as pessoas não pensam. Vive realmente como se fosse ser eterno nessa realidade de tempo e espaço. E a gente vê nos evangelhos e na escritura a realidade da brevidade do sopro que é a nossa vida. E por isso que há um chamado de Jesus a gente ter a ordem certa à luz do Evangelho das prioridades e dos valores da nossa vida. Porque a vida é breve. Então não dá para a gente ficar perdendo tempo com a superficialidade da vida, com as coisas que não têm o real valor. E a gente está inserido num sistema que inverte completamente os valores. E aí a gente, indo na onda, a gente acaba fazendo lista de prioridade com coisas que, na verdade, não são. Não são. E as que são de valor verdadeiro, as pessoas estão deixando para lá, entendeu? Deixando para depois. E talvez não tenha o depois, né? E as coisas que são eternas, de real valor, são as coisas mais simples. As mais simples.
da relação humana, né? Sabe que o Emicida, ele tem um som dele que é mais antigo, que a letra é mais ou menos assim, que ele só fica olhando na espreita. Os manos que tem pai e mãe e não respeita. E aí ele fala assim, devia ser por um dia o que eu sou há 20 e tantos anos, para ver se ia estar nessa de trocar o coroa pelos manos. É a letra dele lá. E sempre que eu faço algum ofício fúnebre, né, eu não deixo de falar de que assim, cara, você que está aqui, não deixa para amanhã para você dizer que ama, para você pedir perdão, para você passar a viver bem, porque a gente não sabe quem que vai estar aqui amanhã deitado e gelado. Então, assim, por exemplo, principalmente Dia das Mães para mim é uma bosta até hoje. Desculpa a expressão aí pro pessoal que é crente, né? Mas é uma bosta. É uma bosta, porque cara, você querer abraçar e não poder, assim, é horrível, porque você ter saudade de alguém que você sabe que você vai rever, ou que você pode ver por uma tela de computador, é uma coisa. Agora, você não ter mais, cara, isso é de, é horrível, cara. Então, assim, como as coisas, elas são temporárias, e as pessoas também são temporárias, a gente tem que, de fato, cara, deixar de lado o que é besteira e focar na relação, no valor daquilo que de fato tem valor. Então, assim, o pessoal que está com a gente aqui, ó, meu, se é casado, se é solteiro, ou se tem pai, ou se tem mãe, ou se tem filho, não deixa para querer expressar o sentimento em algum dia, que esse algum dia pode não dar tempo. É isso. Eu falei bosta aqui, aí o Gustavo comenta aqui. Como dizia meu chefe, desculpa o meu francês, mas essa minha língua francesa. A outra coisa também, Paulo, que você falou sobre eternidade. Tem um livro de um cara chamado Harris Blamires, que ele fala da mente cristã, e ele fala que uma das coisas que caracteriza a mente, a disposição cristã, é a perspectiva da eternidade, é cultivar uma perspectiva de eternidade. Então, diante dessa brevidade da vida, dessa vida frágil, a gente tem que voltar para o Evangelho e lembrar que a vida não termina aqui. E que quando esse plano de carne e osso passar, a gente tem uma eternidade pela frente e a gente tem que decidir agora onde a gente quer passar essa eternidade. Ou seja, a gente tem que não só viver a vida aqui, e a vida aqui é boa. Eu gosto da vida aqui pra caramba. Eu gosto de Netflix, eu gosto de passear, eu gosto de praia, eu gosto de dar risada, eu gosto de não fazer nada. A vida aqui é boa pra caramba. Mas a gente tem que viver a vida aqui também preparado para a vida acolá. Porque um dia chega. Então, assim, diante dessa vida frágil e dessa vida breve, a gente tem que cultivar uma perspectiva da eternidade, uma consciência da eternidade. Tipo lá na época de Noé, que o pessoal se casava e dava em casamento e vivia a vida como se aquilo fosse para sempre. E de repente veio o dilúvio, né? Então a gente tem que pensar que esse dilúvio pode acontecer a qualquer momento. E a gente tem que cultivar essa perspectiva da eternidade também. O Evangelho de Jesus, ele inevitavelmente, ele é transcendente. Não tem como. A partir do momento que se crê no Evangelho de Cristo, se crê na pessoa de Cristo, é inevitável crer também, está no pacote, essa transcendência. Ou seja, essa realidade além da nossa realidade, espaço e tempo. Então, quando se fala de eternidade, está falando de viver numa realidade onde não há espaço e tempo. Uma outra realidade, uma outra dimensão que a gente ainda não conhece, porque a realidade, a dimensão que a gente conhece é essa que a gente vive
do espaço e tempo, onde tem a historicidade necessária, os marcos necessários, não é? E a eternidade a gente ainda não a vivenciou, apesar dela estar presente em nós, porque Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Então, e quando se fala de eternidade, não está falando somente dessa questão de viver bastante, de quantidade, mas está falando de qualidade. O Evangelho nos mostra, o Apocalipse nos mostra que o reino dos céus, essa eternidade, o reino de Deus, o reino dos céus, é a civilização perfeita onde os discípulos de Jesus viverão. Nessa civilização perfeita, como diz em Apocalipse, onde não há dor, não há sofrimento, não há choro, não há doença, não há morte, não há nada disso, não há injustiça, não há desigualdade social. A eternidade é viver a realidade nesse reino de Deus, que é essa civilização perfeita. Ótimo, ótimo. Bom, pessoal, se o pessoal quiser começar a mandar pergunta, a gente já começa a debater aqui. Então eu vi que já tem uma do Ed, então antes de passar para ele, então eu só queria comentar mais duas coisinhas assim. Considerando a brevidade da vida e a fragilidade da vida, além da gente aprender a se relacionar com as propriedades que são temporárias e as pessoas, as relações temporárias, a gente também tem que começar a cultivar uma perspectiva de eternidade e também a gente tem que começar a repensar a urgência da missão, a urgência da evangelização, mas não da evangelização no sentido de transformação das pessoas no molde religioso que eu acredito ser o correto, mas da apresentação do Jesus de Nazaré encarnado àqueles que estão que ignoram, no sentido de não conhecem essa relação com ele. E também, ainda sobre essa questão de repensar a missão, ao pessoal que é cristão e tal, também repensar a própria missão da igreja, que também ela vive como se a gente fosse eterno. Também a igreja, a instituição, ela fica propondo, boa parte das instituições, um estilo de vida que se resume ao aqui e agora, ignorando essa fragilidade e essa brevidade de vida. Por isso que tem um monte de igreja, religião e instituição que está com as pernas bambas nesse momento em que todos os ídolos que ela criou, do aqui e agora, estão desmoronando. Né? Interessante. Isso aí que você falou, Ale, é que tem muita igreja e instituição que é uma religião que está a serviço dessa religião, capitalismo, como nós falamos. Disso aí tem o fruto, por exemplo, a teologia da prosperidade, né? Sim, sim, sim. Bom, vamos lá. O PC, o Edivan perguntou agora há pouco o seguinte, eu acho que é essa a pergunta. Vamos lá. Seria esse consumismo uma das razões para a insensibilidade de tantos para com o sofrimento do próximo? Você acha que se deve a esse consumismo, a insensibilidade? Olha, o Ale... É tipo aquele negócio assim, se a farinha é pouco, se a farinha é pouco, o meu pirão primeiro, sabe? Tipo isso. Eu acho que tem a ver, sabe, Alexandre? Essa ideia do consumismo. Posso falar mais puxar um negocinho histórico rapidinho para responder a ele, tentar? Pode ser? Claro, claro. Tem um outro pensador para tentar responder, é o Edivan que perguntou, né? Yes. Aliás, é o seguinte, tem o Edivan e a sua família de Michigan, tem a Joana lá de Portugal, tem o Dani lá de Chapecó, a galera de longe está junto com a gente aí, vocês são muito bem-vindos. Vamos lá, tô Edivan sim.
Então, aí tem um outro pensador que é o pai da sociologia, chamado Max Weber. Uhum. E ele faz uma leitura interessante, que é da gente pensar. Basicamente, ele vai falar que o protestantismo é o esteio do capitalismo. Por quê? Ele fez uma leitura, uma análise da ética protestante. E aí ele Sim. observou algumas coisas. Ele observou por que o protestantismo é o esteio do capitalismo. Aí Tá ele falando. observou. O que é isso aí? Aqui, ó. Tem o livrinho dele aqui, ó. Do Isso, Max isso. Weber. Aí ele observou algumas coisas interessantes nessa ética protestante, que serviu como esteio pro esteio do capitalismo. Ele observou o seguinte: bom, o cara que é o protestante nessa ética, ele valoriza o trabalho, porque ele associa o trabalho como dádiva de Deus, nisso ele está honrando e glorificando a Deus, e então deve-se trabalhar muito, não é? E ele observou também que esse cidadão, esse indivíduo, ele trabalha e ele ganha o seu dinheiro e ele tem o que ele chamou de vida austera, uma austeridade de vida, ou seja, ele trabalha muito, ele ganha dinheiro e ele tem uma vida austera, ele não gasta com luxúria, ele não gasta com bebida, ele não gasta com os prazeres da vida. Então, o que acontece com esse indivíduo? Ele acumula. Ele acumula, certo? E nesse acumular, ele vai ter como, de repente, sei lá, investir em algumas coisas aí. E qual é o problema? Tem algum problema do cara ter essa ética de muito trabalho e associar que ganhar muito dinheiro com seu trabalho é dádiva de Deus, é bênção de Deus, ele é escolhido de Deus, não é? E ele tem uma austeridade de vida. Tem algum problema nisso? Não tem, não tem problema. Só que qual é o ponto que pega, que mostra que essa ética que ele está analisando é uma ética da religião, não é a ética do Evangelho de Jesus? Qual que é o princípio do capitalismo que ele estava analisando? O princípio do capitalismo, muitos falam que é o lucro, não é? Só que não é o lucro. O princípio que gira o capitalismo é o acúmulo. É o acúmulo. Então, qual é o problema nessa ética que ele está analisando, que é o esteio aí para o capitalismo? Não é o problema do cara ser trabalhador, do cara acumular dinheiro. Não é só e o cara ganhar muito dinheiro e acumular. O problema é o seguinte: o problema é que não bate com a ética do evangelho. Porque o capitalismo ele é baseado nesse acúmulo. Então, se o cara diz que é religioso, que é de Deus, ele é trabalhador, tem uma vida austera, ele não pode viver a sua vida só à base do acúmulo. Porque o evangelho de Jesus, ele é compartilhar. É a Uhum. partilha e não o acúmulo. O acúmulo para consumo seu, para consumo seu. A ideia daquela parábola que Jesus fala, olha, um certo homem, ele tinha um celeiro e ele ajuntou um monte de coisa naquele celeiro. Aí quando não dava mais para acumular naquele celeiro, ele construiu outro e acumulou um monte de coisa. E ele falou, Louco? acumulei, agora eu vou, minha alma descansa e desfruta. E é dito para ele, louco, Essa louco, noite. pedirão a tua alma. Porque a lógica daquele cara nessa parábola é a lógica desse capitalismo, que é o acúmulo, que é a análise que o Max Weber faz com relação a essa ética protestante. Protestante. É do Uhum. trabalho, a vida austera, e o problema está no acúmulo. Como?
Ou seja, a pessoa vive para si mesma, ela vive para si, ela vive para acumular, para consumir para ela, para consumir para ela, para consumir para os seus e acumular e acumular. Esse é o problema. E isso torna a pessoa egoísta, egocêntrica, insensível ao outro, porque o acúmulo gera esse coração. Já a partilha, não. O compartilhar, não. Mostra compaixão, misericórdia, um coração, mostra empatia pela dor do outro, a necessidade do outro. Você sabe que é o seguinte, diz a lenda que quando morreu aquele multimilionário lá, o John Rockefeller, lá dos Estados Unidos, aí o cara veio a público para comunicar sua morte, né? Aí perguntaram o seguinte, quanto que ele deixou? E a resposta foi o quê? Tudo. 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 Porque assim, a vida é breve, a vida é frágil, cara. E caixão não tem gaveta. Ainda sobre essa questão de consumismo e insensibilidade, o pessoal que tiver pergunta pode mandar aí, tá? O PC tá aí para isso. O Capelletti falou uma coisa na quinta-feira sobre essa parada do cristão ser ensinado, de que ele é filho do rei, de que ele é especial. Fala, Dé! Um abraço, mano. O Andrezão, filho do Dionésios, do nosso mestre. Saudade, mano. Então esse ensino de que o cristão é filho do rei, de que ele pode tudo aquilo que a Bíblia diz que ele pode e tal, faz com que o cara acha que ele precise ter para ele, e ser dele e não repartir. Vamos lá, e o pessoal mandou mais uma coisa aqui. Vamos lá. A Tati mandou aqui. Acredito que perdemos o foco do verdadeiro evangelho quando deixamos de olhar para o outro e de nos colocar no lugar do outro. Sabe que uma coisa que a gente tem falado é o seguinte, que o mandamento no Antigo Testamento é amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus, ele sobe a régua desse mandamento ao dizer o seguinte, você tem que amar o próximo como eu vos amei. Então a gente deixa de ser o referencial de amor para com o próximo e o referencial passa a ser Jesus. A outra coisa também é que, aproveitar que o PC está aqui, né, e o filho do nosso professor também está aqui na live, o Dé, é o seguinte, cara, que a Bíblia ela usa duas palavras no grego para significar o outro. Então tem o allos e o autos. Uma das palavras é outro diferente. A outra palavra é outro de mesma essência. E aí eu vou fazer uma comparação, uma analogia, porque, de um modo geral, parte dos evangélicos tem olhado o outro como alguém diferente, sendo que esse outro é alguém de mesma essência, é o próximo. Então, a gente está perdendo a visão de que o outro, ele é sangue do meu sangue, é filho de Deus como eu, e alguém esses dias disse o seguinte, se você precisar de alguma coisa, me avisa, porque o pão é nosso. E eu concordo com a Tati sobre essa insensibilidade de deixar de olhar o próximo, como outro de mesma essência, e olhar o próximo como outro totalmente diferente. Você quer comentar algo sobre isso? Sim, tem até um livro que eu li, não sei se você leu, se eu não me engano deve ter sido a tese de mestrado do pastor Dionísio, que é aquele Comércio do Sagrado, lembra? Você chegou a ler ele? Sim, a tese de mestrado dele, sim, capa preta e tal. É interessantíssimo. E a gente pensando nessa realidade na qual estamos inseridos, nós somos incentivados e somos consumidores. E essa realidade é tão forte e presente, e é ser esse tipo de consumidor voraz que nos torna insensíveis ao próximo, ser esse consumidor, viver essa realidade de consumidor, isso é tão forte que já é uma realidade também na relação de igreja e adeptos. Já é uma realidade na religião. Porque
Os adeptos, por exemplo, da igreja evangélica, da religião evangélica, tem uma relação com a igreja instituição, que é uma relação nada mais, nada menos de consumidor. Uhum. Para pensar, é uma relação de consumidor. Não é verdade? E aí o pessoal transfere também essa realidade para o relacionamento com Deus. Uma relação com Deus também de consumidor. Não é isso? Tanto é que eu quero consumir tudo de melhor de Deus. Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Eu vou buscar em Deus isso, buscar aquilo. É aquela relação de consumidor. Então, essa realidade é tão forte, é tão presente, que já engoliu a religiosidade, a religião. Por isso que o Evangelho da graça de Jesus propõe não a religião, mas a espiritualidade do Evangelho de Jesus. Porque já está contaminado com essa relação de consumidor à religião. Tá. Te falar uma coisinha. A Joana comenta o seguinte sobre essa insensibilidade, sobre perder essa noção do próximo como próximo e tratar o próximo como outro. E ela comenta dos primeiros dias de isolamento, do desespero da galera comprar tudo que podia comprar e estocar em casa, ao ponto de faltar para o próximo. Cara, a galera estocando papel higiênico, ninguém tem tanta bunda numa casa para encher um quarto de papel higiênico. Então, esse egoísmo que é antagônico ao espírito do Evangelho de Jesus Cristo, e inclusive uma das coisas que eu tenho sido chato na rede social, é que é o seguinte, velho, tem que cancelar o Enem. Porque quando eu olho para os meus filhos que estão tendo aula online aqui em casa, e tem computador para acessar, e tem banda larga, e faz aula de inglês, tem a aula aqui, e aí eu vi hoje minha filha aqui com uns livros aí de física, e para ela a vida tá normal. Agora, para o meu próximo, que não tem sequer o que comer, que não tem uma escola ou que deu conteúdo online, ou não tem a internet para... Cara, na hora da prova do Enem, vai ser injusto os nossos filhos que têm acesso a isso se sobressaírem sobre esse pessoal que não tem. Então, se eu encaro o pessoal menos favorecido como meu próximo, eu não posso aceitar que a situação de desvantagem deles se agrave ainda mais, dando vantagem para os meus. É isso. Bom, vamos lá. O princípio do acúmulo, que é o princípio que rege toda essa engrenagem que a gente vive, ele gera injustiça. Uhum. O princípio do acúmulo gera injustiça. Então, quem não é consumidor está excluído. Uhum. É isso. Não tem condição de ser consumidor, está excluído. É o seguinte, o Ariovaldo Ramos, ele diz o seguinte, que justiça é quando todas as pessoas têm acesso a tudo que Deus é e tudo o que Deus doa, de um modo equínime. Quando as oportunidades são dadas de modo diferentes, é injustiça. Vamos lá, o Dé comenta aqui, o que você falou é extremamente real por causa do consumismo. Perfeita colocação dele com a igreja atual, puro consumismo. É punk, mas é isso. Aí a Maranta pergunta. E vocês acreditam que essa pandemia está mexendo com as pessoas a ponto delas começarem a repensar sobre suas atitudes e mudarem os seus conceitos? O que você acha, Paulão? Ale, eu penso que essa pandemia não vai mudar, não vai mudar ninguém. Porque a pandemia, acho que ela em si não tem o poder de mudar o coração humano, nem a essência humana. O que muda o coração humano é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem o poder de mudar a natureza humana, o coração humano. Essa pandemia, eu acho que ela vem desvelar, e mostrar o sistema injusto no qual nós vivemos. Ela vem trazer esse desvelamento para as mazelas
e injustiças da nossa sociedade. Que a gente pode ter aquele momento de reflexão em tudo isso que está se passando, sim, eu acho que muitos estão tendo, mas que ao passar, acho que tudo vai voltar as pessoas, né, no seu comportamento como era, né? Porque o que gera transformação é o Evangelho de Cristo, que vai mudar mesmo coração, mente. É isso. Aliás, é o seguinte, por que a gente mesmo não estando mais numa estrutura denominacional, a gente continua falando do Evangelho? Com a esperança de que alguém tenha consciência transformada pela mensagem que a gente acredita, pela mensagem da salvação. Então é essa a nossa esperança, a nossa expectativa. E é muito triste, cara, ainda falando sobre essa questão se as pessoas mudam ou não, é muito triste ver crente, cara, defendendo injustiça. Cara, é de cortar os pulsos. Cara, ver crente defendendo injustiça. Assim, eu não sei que Jesus tem sido pregado ou esses caras têm tentado viver. Vamos lá. Após a quarentena, onde vamos nos encontrar às segundas e quintas? Então, a Vida Louca Church, por enquanto, está aqui. A gente não sabe o que vai ser dela. Mas o nome já tem, é Vida Louca Church. Ai, ai. Vamos lá. Vocês não acham que, de modo geral, cadê? Os cristãos são omissos, coniventes em relação às injustiças sociais? Assim, eu não acho. Eu tenho certeza. Justamente por esse conjunto de coisas que o PC citou, justamente pela falta de consciência da vida breve e da vida frágil, justamente pela consciência distorcida por um evangelho que não é o de Jesus Cristo, que acha que a vida é aqui e agora, justamente por não considerar o próximo como de mesma essência, filho do Pai Nosso, porque se o Pai é nosso, o pão é nosso. Uma vez disseram para mim, mas se você for desse jeito aí, você não vai nem almoçar direito pensando nas criancinhas passando fome na África. Putz, mas é lógico que não posso. É lógico que eu não posso, porque é o seguinte, o Evangelho de Jesus Cristo, desculpa que eu me entusiasmo, cara, é que eu fico... O Evangelho de Jesus Cristo, ele me move em direção ao próximo. Ele me move em direção à dor do próximo. Jesus Cristo, ele é o exemplo maior de que a dor do próximo tem que ser a minha. Então, eu não tenho direito de deitar a cabeça no meu travesseiro sabendo de que tudo que Deus é e tudo que Deus doa não é oferecido aos desvalidos. Não sei se o Paulo quer falar algo sobre isso também. O grande problema da instituição é a institucionalização. Se a instituição ela vivesse em prol do homem, para servir o homem, e não o homem para servir a instituição, não teria o problema. O problema da instituição é a institucionalização, ela se tornar um fim em si mesmo. Sim. E aí tudo gira em torno disso, de arrecadar dinheiro para manter essa institucionalização, de mover milhares e milhares de reais, ou seja, qual for a moeda do país, para manter toda essa estrutura. E às vezes com pedra, com tijolo, com cimento. Você está entendendo? E quando os templos vivos, que é gente, entendeu? Poderia receber isso, né? Para ser ajudado, ou para matar a sua fome. Aí uma vez eu estava pensando, não sei se eu comentei com você, se juntasse todos os templos católicos e protestantes do mundo, eu imagino que passaria da casa dos trilhões de dólares. Não é? Uhum. Quanta gente não dava para ajudar, Alexandre? Paulão, essa semana eu vi a presidente da Visão Mundial numa live com Ed Renekiewicz. E ela contando dos pastores do Nordeste que não tem leite em casa, que não tem comida em casa, que estão passando necessidade, inclusive porque
Lá os caras não têm acesso à internet para fazer reunião virtual, para manter algum contato. Então, como que alguém se diz, não, eu sou um pastor, um servo de Deus e tal, e dorme em paz sabendo que tem ministro do evangelho passando fome? O Mário de Freitas comenta que quando ele chegou no Haiti para socorrer, lá na época do abalo sísmico e tudo, cara, ele chegou para visitar uma comunidade de fé, uma igreja, que o pastor deu abertura no culto, e durante a oração o pastor caiu, cara. Aí a mulher do pastor correu e falou, ai, desculpa, missionário, porque ele está 3 dias sem comer. Então, sabe? Essa disparidade entre evangelho e... Então você vê que não tem a ver com o evangelho. Como é que pode, por exemplo, um pastor estar nessa condição 10 dias sem comer, e aí você vê um outro pastor que é deputado e gasta 150 mil de tratamento dos dentes e pede ainda reembolso que eu e você pagamos? E fala que é de Jesus, meu amigo. Que evangelho é esse? Né? Ele é consumidor em potencial, né? Com o meu dinheiro, com o seu. Né? E esse que não pode, esse pastor que não pode consumir, está excluído. Está excluído. Está excluído. Está excluído. O lance também é o seguinte, eu trabalho desde os meus 11 anos de idade. Enfim, um dia fui com a minha família para Orlando. Aí estou em Orlando com a minha família, parado no semáforo, Orlando lá na Flórida, parado no semáforo e para um carro, um Lincoln Navigator. Eu nem sabia que carro que era aquele, depois eu fui bater no Google. Um carro que custa $135 mil. Aí eu vi o adesivo de uma igreja. Aí eu falei, será que é o pastor daquela igreja? Aí eu colei do lado, era o pastor daquela igreja. Pastor, filho de um outro pastor, que nunca teve uma vida profissional, desfilando em Orlando com um carro que custa $135 mil. Carro de presidente da República. Cara, eu fiquei doido. Eu fui na rede social, comecei a bombardear o cara. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é para isso. Não é o acúmulo. É o repartido. O tempo está chegando, mas vamos lá. A maior prova de que a pandemia não está melhorando a sociedade é a dificuldade para manter o isolamento social. Muitos que podem não têm ficado em casa em favor dos que não podem sair às ruas sem máscaras. É verdade, isso aí é punk mesmo. É a prova disso. Paulo, algo mais? Alguém por aí, algo mais? O nosso horário está chegando ao fim já. É só para lembrar que a gente se encontra por aqui, segundas e quintas, às 8 da noite, né? No perfil @eclesiabr, ou pelo meu perfil aqui. Eclésia não é uma igreja, nós não somos uma igreja, não temos a pretensão de ser, nós somos dois caras que são apaixonados pelo Evangelho. Eclésia não é uma denominação, não é? Não é uma instituição. Nós somos igreja de Jesus, né? Não tem como não ser igreja de Jesus, né? Nós não somos denominação. Nós não somos denominação. Com relação a essa questão da vida frágil aí, só para falar rapidinho, como discípulo de Jesus, a gente não pode viver a lógica do consumismo e do egoísmo acumulante. Se você caminhar pelo Evangelho, você vai ver que o chamado de Jesus é para partilha. É para fazer o bem, para compartilhar. E não viver a lógica do acúmulo que te leva a um egoísmo, a um consumismo para si, de viver para si mesmo. O princípio do Evangelho, a ética do Evangelho não é o viver para si mesmo, não é o acúmulo, mas é a partilha.